Foi, tá gravando agora, tá? Gente, nós vamos ver o que são as medidas de dispersão. Como assim medidas de dispersão? O que nós havíamos visto antes, moda, média, mediana, elas falavam que elas eram medidas de tendência central. Elas eram medidas que tinham relação com a homogeneidade da tua amostra estatística, da tua série estatística. As medidas de dispersão, elas vão te mostrar o quê? Elas vão te mostrar o quanto você tem de variação na tua série estatística, tá? Se você tem uma série que tem uma variação muito grande, se você tem uma série que você tem uma variação de dados muito pequena, certo? Por quê? Quando a gente vai trabalhar com amplitude, nós conseguimos saber qual é o valor, qual é a variação total. As medidas de dispersão mostram o quê? Elas mostram um indicativo, tá? Um valor base, e elas servem para que você veja se os seus valores estão fora daquela base que deveria ser matematicamente ideal, ou se está tudo dentro do que deveria ser. Tá? Então, as séries estatísticas, elas servem justamente para isso, para que você consiga analisar a situação da tua amostra, tá bom? Primeiro tipo de série de medida de dispersão que a gente vai ter é essa daqui, ó. Opa, que é o desvio médio. O que é o desvio médio, pessoal? O desvio médio nada mais é do que a média dos valores obtidos entre a diferença, que é o desvio de cada dado da amostra e da sua média aritmética. Ou seja, o desvio médio, ele vai ser a média dos teus desvios. Ele é a média dos valores que são dados pela diferença entre a tua média aritmética e cada valor dado, tá ok? Então, você vai ter o quê? Você vai ter o desvio médio como sendo o somatório das diferenças dividido pela quantidade de dados, tudo bem? Esse vai ser o desvio médio. Outra coisa, você sempre vai considerar o quê? O módulo dessa diferença. Você vai considerar o valor positivo, o valor absoluto da diferença, tá? O desvio médio, ele vai te fazer o quê, então? Ele vai te mostrar qual é a média de desvio. Quanto mais ou menos está sendo o desvio dos teus valores com relação à média aritmética. Como é que vai funcionar isso, gente? Hoje, nós vamos trabalhar com desvio médio, com desvio padrão e com variância de séries estatísticas comuns, de séries estatísticas sem intervalo de classe. Tá? Nós vamos trabalhar com esses dois tipos de séries estatísticas. Semana que vem, nós continuamos com desvio médio, desvio padrão e variância, só que daí com as séries com intervalo de classe, que daí tem um pouquinho mais de cálculo, tem umas coisinhas a mais que precisam ser vistas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Por exemplo, eu tenho as seguintes notas de um aluno do ensino médio na disciplina de matemática: 7,2, 6,5, 8,1, 9,7, 7,6 e 6,8. E eu quero saber qual é o desvio médio dessas notas, qual é a média de desvio que eu tenho dessas notas com relação à sua média aritmética. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro de tudo, tu vais calcular a média aritmética das tuas notas. Então, eu somo todas as notas e divido elas por quem? Divido elas pela quantidade de valores somados. Ou seja, somando todo mundo, eu vou ter o quê? 45,9 dividido por 6. Portanto, a minha média aritmética vai ser quem? Vai ser o 7,65, ok? Agora eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular qual é o desvio médio, ou seja, qual é a média de desvio que eu tenho entre as minhas notas e a minha média aritmética. Então eu vou fazer o quê, pessoal? Ó, a diferença entre a primeira nota e a minha média, mais a diferença entre a minha segunda nota e a minha média. A terceira, somado a terceira diferença entre a terceira nota e a minha média, somado diferença da quarta nota com a média, depois quinta nota e a média, depois sexta nota e a média. Isso aqui tudo dividido por 6. Sim, é um cálculo extenso.
tá? E nota que eu estou usando o quê? Eu estou usando os meus valores em módulo, tá? Então, eu considero todos os valores positivos. Então, a média, o desvio médio vai acabar sendo quem? As diferenças 0,45, 1,15, 0,45, 2,05, 0,05 e 0,85, todo mundo somado e dividido por 6. Somando todo mundo, olha que bonitinho que fica. Vou ter 5. 5 dividido por 6 dá 0,83. Então, a média dos desvios, tá? O desvio médio que eu tenho dos valores das minhas notas absolutas com a minha média aritmética é de quanto? É de 83 centésimos, tá? Então, nota que eu tenho um desvio médio bem baixo. Gente, quanto mais baixo for o teu desvio médio, quanto mais baixo for a tua variância, quanto mais baixo for o teu desvio padrão, melhor, mais homogênea é a tua amostra. Quanto mais próximo de zero for o teu desvio médio, mais homogênea é a tua amostra. Tudo bem? Então, nota que nós temos um desvio médio que não é tão alto, é um desvio bom. Ele é de 83 centésimos. Ou seja, você tem notas que são bem parecidas, que elas são distribuídas de modo homogêneo. Tudo bem? Então, sempre que falar em desvio médio, eu vou utilizar essa relação aqui. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Prosseguindo então, gente. Olha só. Eu tenho a variância. O que é a variância? A variância está vindo de variável. Então, eu vou ter a seguinte relação. Ó. Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante de cada valor desse conjunto está do valor central, do valor médio. Ou seja, eu estou te mostrando agora o quanto que eu tenho de variação entre os meus valores da minha amostra e a minha média aritmética. Tudo bem? Nota que desvio médio é a média dos desvios. Variância está ligada a quem? Está ligada à tua variação. Qual é a variação entre os valores da tua entre os valores da tua média aritmética e os valores da tua série estatística. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Então, a variância ela é a principal medida de dispersão. Por quê? Ela te mostra o quanto você tem de variação entre a tua média aritmética e os teus valores dados inicialmente. Tá? Como é que funciona o cálculo da variância? O cálculo da variância ele é bem parecido com o cálculo da medida de desvio médio. Você vai ter o que agora? Em via de regra, é a mesma conta. A diferença é que você vai ter o quê? Você tem as diferenças todas elevadas ao quadrado, soma todo mundo e divide pela quantidade de termos que você somou. Tudo bem? Então, a ideia é sempre a mesma. Nota que aqui, pessoal, a única coisa que eu preciso fazer antes é sempre ter o quê? É sempre ter a minha média aritmética calculada. Essa média aritmética ela precisa estar pronta, ela tem que estar feita, tudo bem? Então, olha só, como é que vai funcionar o cálculo da variância? Vamos pegar o mesmo exemplo que nós tínhamos anteriormente. Ó. Então, eu quero calcular o quê? Eu quero calcular qual é a variância que eu tenho dessas notas. Agora, eu não estou falando mais em média, em desvio médio, aliás, eu estou falando de variância. Qual é a taxa de variação que eu tenho das notas com relação à minha média aritmética? Então, nota, a minha média aritmética é quem, pessoal? É o 7,65. Já calculei lá atrás, não preciso calcular de novo. Então, a minha variância vai ser o quê? O quadrado de todas as diferenças entre as minhas notas e a minha média
aritmética. Então, 0,45 menos 1,15, o 2,05, 0,45, 0,05 menos 0,85. Aqui, oi. Agora tu utiliza sendo negativo, então? Isso. Aqui não tem problema de tu deixar Porque daí vai ele... ser elevado ao quadrado, né? Vai dar na mesma. Isso. Não tem problema de tu ter ele negativo ou não. Mas Aqui fica é direto. se eu botar ele negativo ou positivo, não interfere, então? Não vai interferir em nada. Tá? Beleza. Porque tu vai levar esses valores ao quadrado. Tanto faz, não tem problema. Aham, sim. Tá? Beleza. Então, o que vai acontecer? Independente se eles forem positivos ou negativos, né? Eles vão estar elevados ao quadrado. Você vai fazer o quê? Eleva todos eles ao quadrado, né? Vai dar um trabalhinho um pouquinho grande. Soma todo mundo, porque você tem que tirar a média. A somatória vai dar o quê? 6,655 dividido por 6, que vai dar quanto? Vai dar 1,1. Então, gente, quer dizer o quê? Que a minha taxa de variação entre a média aritmética e os valores da minha amostra é de 1,11. Essa é a minha taxa de variação. É quanto eu tenho de variação entre a média e os valores dados, tá ok? Aqui você tem o quê? Álvaro, mas eu tinha um desvio médio-baixo. Sim, você tinha um desvio médio-baixo. Mas mesmo você tendo um desvio médio-baixo, você tem uma taxa de variação diferente. Tá? Então lembra, quanto mais próximo de zero for a tua variância, melhor. Mais homogênea vai ser a tua distribuição de dados. Mais parecidos serão os teus valores. Tá bom? E o temido desvio padrão. Esse cara, quando é falado direto assim, todo mundo pensa, pô, isso aí é a visão do capeta. Não, o desvio padrão é a parte mais simples. Por quê? O desvio padrão é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da tua variância. Tá bom? Em prática, ele é isso. O que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é o erro que você tem com relação aos valores da tua série estatística e da tua média aritmética. É o teu erro. Esse desvio padrão é o quê? É o padrão de desvio. Quanto é que houve realmente de desvio entre a tua média aritmética e os teus dados, tá bom? Esse desvio padrão, pessoal, ele é tão importante quanto os demais. Lembra, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, melhor, tá bom? Quanto mais próximo de zero forem os valores das tuas medidas de dispersão, melhor para a tua série estatística. São valores mais homogêneos, mais bonitinhos. Então, sempre que falar em desvio padrão, você vai fazer o quê? Você simplesmente vai tirar a raiz quadrada da tua variância. Só isso. Tá? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tudo bem? Então, nota que a tua variância e o teu desvio padrão, eles têm valores o quê? Eles têm valores bem próximos. A minha variância era de 1,11. A sua raiz quadrada é 1,05. Não esquece dos critérios de arredondamento que nós já havíamos visto. Tá? Então, gente, calcular desvio médio, variância e desvio padrão é isso. Tá? Só que esses cálculos eles funcionam desse jeito quando eu tenho uma série estatística que ela é comum. Eu só tenho um monte de valores jogados. Tá? Esses valores só estão lançados ali. Tá? Eles estão ali bonitinhos. Você simplesmente lançou eles. O que vai acontecer, pessoal? Eu preciso entender como é que funciona o desvio padrão quando eu tenho uma série estatística que ela vai estar organizada de modo diferente, quando ela estiver organizado dentro de uma tabela de distribuição de frequências. Aqui é quando eu tenho os valores soltos. Agora, nós vamos começar a ver o quê? Nós vamos começar a ver o desvio padrão quando eu tenho
os meus valores dentro de uma tabela de distribuição de frequência. Tá? As minhas relações mudam um pouco. Ok? As minhas relações vão mudar um pouco. Por isso que hoje nós vamos ver as relações dentro de uma tabela de distribuição de frequências sem os intervalos de classe e as minhas medidas de tendência de dispersão dentro de séries estatísticas quaisquer, só com valores soltos. Tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Olha só. Quando eu tenho uma série estatística dentro de uma... Quando eu tenho desvio padrão, variância e o desvio médio dentro de uma série estatística que não está representada em intervalos de classe, o que eu vou fazer? Nota que agora a fórmula mudou um pouco. É a mesma fórmula do desvio médio, é a mesma fórmula da variância e é a mesma fórmula do desvio padrão. O desvio padrão continua sendo a raiz quadrada da variância, continua igual. A única coisa que está mudando é o quê? É a fórmula do desvio médio e a fórmula da variância. O que é esse FI aqui, pessoal? É a frequência de cada valor. Lembra que quando eu estou trabalhando com uma tabela de distribuição de frequências onde eu não tenho os intervalos de classe, eu tenho que aplicar sempre o quê? Eu tenho que aplicar sempre o conceito de média aritmética. Então, agora eu preciso continuar usando a ideia de média aritmética para conseguir fazer os meus cálculos de variância, de desvio padrão e de desvio médio. Tudo bem? Como é que vai funcionar isso, pessoal? Ó, vamos ver um exemplo aqui bem simples. Calcular o desvio médio, a variância, e o desvio padrão da série a seguir. Então, nota, ó, que eu tenho os meus valores, eu sei o quê? Eu sei que o 2 apareceu 3 vezes, o 3 apareceu 5 vezes, o 4 apareceu 8 vezes, o 5 apareceu 4 vezes. A minha frequência total foi de quanto? Foi de 20. Então, a partir de agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer os cálculos para calcular desvio médio, variância e o desvio padrão. Como que eu faço isso? Ó, desvio médio. Antes de mais nada, tu vais fazer o quê? Tu vais calcular a média aritmética dos teus valores. Lembra, eu estou em uma tabela de distribuição de frequências. Então, eu tenho que aplicar o quê? Eu tenho que aplicar o conceito de média ponderada. Então, a minha frequência vezes o meu valor da série, a frequência vezes o valor da série, frequência vezes o valor da série, e assim vai indo. Tudo multiplicado e somado, dividido por quem? Pelo total da minha frequência. Dividindo todo mundo, somando e dividindo, eu vou ter quem, pessoal? Eu vou ter uma média aritmética de 3,65, tá bom? Então, essa é a minha média aritmética. Bom, em cima dessa média aritmética, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer os cálculos agora do desvio médio, da variância e do desvio padrão. Como é que vai funcionar isso agora? Ó, vamos voltar lá na fórmula. Voltando, nós temos o quê? Ó, que o desvio médio vai ser o quê? A minha frequência multiplicada por quem? Multiplicada pelo módulo da diferença. Antes nós só tínhamos o módulo da diferença, não é mesmo? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso multiplicar a frequência simples pelo módulo da diferença. A frequência simples pelo módulo da diferença. Frequência simples, módulo da diferença. Frequência simples, módulo da diferença. Tudo dividido por 20. Então, vou acabar tendo quem? 3 vezes 1,65 mais 5 vezes 0,65. Lembra que eu estou trabalhando com módulo, então eu tenho que considerar, aliás, o valor positivo das minhas diferenças. 8 vezes 0,35 mais 4 vezes 1,35. Multiplica todo mundo,
E soma. Vou acabar tendo o quê? Agora eu simplesmente aplico a ideia de média ponderada. O meu somatório vai ser quanto, gente? O meu somatório vai acabar sendo 16,4 dividido por 20, que vai dar quanto? Vai dar 0,82. Então, nota que o processo aqui é praticamente o mesmo. Qual é a diferença agora? A diferença é que eu não posso esquecer que eu tenho que multiplicar a minha frequência simples pela diferença, pela variação entre o meu valor e a minha média aritmética. Tá? Não posso esquecer disso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, prosseguimos. Se eu quero, pessoal, calcular a variância vai seguir o mesmo esquema. Tá? A variância vai seguir a mesma ideia. Então, você vai ter o quê? A tua frequência, que vai multiplicar quem? A diferença elevada ao quadrado. Frequência que multiplica a diferença ao quadrado. Frequência que multiplica a diferença ao quadrado. Frequência que multiplica a diferença ao quadrado. De novo, gente, como aqui eu vou elevar os meus valores ao quadrado, não tem problema de eles serem valores negativos. Tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Vai sempre dar certo, tá? Sempre eles vão ficar positivos, eles estão elevados ao quadrado. Então, calculei as diferenças. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o quê? Vou elevar todo mundo ao quadrado. 3 vezes o menos 1,65 ao quadrado, 5 vezes o 0,65 ao quadrado, 8 vezes o 0,35 ao quadrado, 4 vezes 1,35 ao quadrado. Ok? O que eu faço agora? Eu multiplico todos os meus valores. Beleza? Eu multiplico todos eles. Então, você vai acabar tendo quem? Você vai acabar tendo 8, 2, 0,98 e 7,29. Tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso aqui dividido por 20. Então, faço a soma, dá 18,55 dividido por 20, que é quanto? Que é 0,9275. Aqui não tem problema de você usar 4 casas decimais, tá? Vai dar tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilinho. Pode ser utilizadas as 4 casas decimais, ok? Feito o cálculo da variância, o que vai acontecer agora? Eu preciso fazer o cálculo do desvio padrão. E lembra que o cálculo do desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da minha variância. Ou seja, eu vou fazer o cálculo da raiz quadrada dessa variância. Minha variância foi quanto? Foi 0,9275. Calculando a raiz quadrada, eu vou ter o quê? 0,963. Ok, pessoal? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida, gente? Não? Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar a gravação agora, tá? Deixa eu encerrar a gravação agora.